Eu vou só reler aqui a palestra em si, né, pela programação. Nós vamos agora para a atividade de número 38 desta semana, né, das 46 previstas, com o tema Education Way, uma experiência educacional internacional na Austrália, tendo como convidada a Fernanda Maia, especialista residente na Austrália, sob a minha coordenação, e que, desculpa, nós teremos o tempo de até as 21 horas. A senhora fica à vontade na metodologia, se primeiro apresenta e depois a gente faz algumas perguntas, se quer que a gente vá perguntando à medida, né, da sua fala. E eu quero dizer para vocês que eu conheci a Fernanda numa entrevista que ela estava dando na televisão, eu caçando empreendedorismo, e achei esta jovem senhora. Nossa, eu fiquei assim impressionado. Disse, opa, vamos convidar esta senhora aí para falar para a gente aqui, já que ela pega o brasileiro aqui, como muitos perguntaram ainda agora, e leva até lá, até onde a pessoa quiser estudar, né? Fernanda, muito obrigado. Sei que também aí já estamos no sábado, né? Já deve ter passado até a hora do almoço, não sei, não tenho certeza. E para nós é uma honra. E com a sua autorização de gravar, aqueles que não puderam, porque tem gente que está em aula, está aquela confusão toda, né? Mas vamos poder colocar lá no nosso canal para que eles possam assistir. Então, fique à vontade para dar o seu recado da sua empresa, o Education Way, né? Será um grande prazer. Tudo bem, gente? Um prazer falar com vocês. Que pena que eu não consegui assistir aí o meu companheiro da Nova Zelândia, queria ter visto, mas aqui, na verdade, ainda não está na hora do almoço, está cedo, está de manhã cedo. Então, acabei realmente aí perdendo. Desculpa se eu falar alguma coisa aí que vocês já ouviram antes, mas espero que eu possa agregar. Não, Fernanda, não tem problema, e vou te mandar o link do nosso canal, que aí você pode assistir o Eric depois com calma, que vai estar lá no canal. Sim. Tá bom? Vou adorar, que ótimo, com certeza. Inclusive, lá está um colega da Suíça, tem um da Rússia, tem um de Portugal, você pode ouvir o que eles estão dizendo por aí. Nossa, vou adorar. Assim, falando um pouquinho do meu background, né, do que eu já me formei, eu amo relações internacionais. Eu sou bacharel em relações internacionais pela UFRJ, fiz um MBA em liderança internacional aqui na Austrália, e já fui estudar espanhol na Universidade de Guadalajara, no México também. Espanhol é cultura espanhola. Então, eu amo. Então, vou adorar, vou assistir todos eles. Bom, sobre a metodologia, eu trouxe uns slides, mandei para a Vitória, não sei se está... E aí eu pensei que a gente podia passar essa apresentação, eu explicar um pouquinho mais sobre o que eu faço, como é que é o trabalho da Education Way, a minha jornada empreendedora, e aí depois a gente pode passar para as perguntas e vocês fiquem à vontade para falar o que quiserem. Perfeito. Vitória, vamos lá? Estou abrindo aqui, só me confirme quando tiver ok, tá? Tá certo. Bom, dando uma introduzida, eu tenho a Education Way, como o Dr. Ricardo mencionou. A Education Way, a gente trabalha trazendo estudantes internacionais, tanto do Brasil, da América Latina inteira. Obrigada, Vitória, está aparecendo aqui para mim. Da América Latina inteira, a gente traz estudantes para virem estudar tanto em universidades, quanto cursos de inglês ou cursos técnicos. Existe uma variedade de cursos que as pessoas podem estudar aqui na Austrália. E o nosso intuito é sempre encontrar bolsas de estudo, tentar facilitar esse processo, porque a parte de visto também é bem complexa, então o nosso foco é realmente conseguir realizar esse sonho para os brasileiros. Então, prosseguindo aí para o próximo slide, eu queria trazer essa informação que eu acho que é super interessante. As pessoas não ouvem falar tanto sobre as universidades australianas, mas 8 delas estão no ranking de 200 melhores do mundo. E às vezes a gente acha que é um pouco inacessível estar numa universidade dessas, mas não é. Eles, na verdade, fazem bolsas específicas para nacionalidades. Então, muitas vezes a gente consegue entrar
e ganhar bolsas através desses programas para incentivar realmente um mix cultural dentro da universidade. Pode passar. Então, o que você pode estudar vindo aqui para a Austrália, né? Você pode estudar inglês acadêmico, essas são as opções em universidades, aí daqui a pouco eu falo sobre as outras opções. Você pode estudar inglês acadêmico, que é totalmente voltado para quem quer fazer um curso superior na Austrália ou em qualquer país de língua inglesa. Eles ajudam muito você a aprender a escrever textos acadêmicos, então quem gosta de pesquisa, quem gosta de escrever artigos, esse curso é muito bom, porque ele te ajuda a escrever em inglês, né? As pessoas podem vir para fazer bacharelados, mestrados, pós-graduações, doutorados, todas essas opções estão disponíveis na Austrália. Inclusive, se vocês já têm um projeto de pesquisa ou alguma coisa que vocês gostariam de apresentar para uma universidade australiana, eles dão bolsas, às vezes até de 100% com auxílio moradia, com tudo para as pessoas virem aqui fazerem as suas pesquisas nas universidades australianas. Eles incentivam muito, muito a pesquisa. Pode passar. Obrigada. Geralmente, né, a gente consegue bolsas de 30% para os nossos estudantes, é a mais comum, mas a gente consegue também, às vezes, bolsas maiores, de 50%, 100%, dependendo do programa ou do perfil mesmo do estudante, né? A gente sabe que para conseguir bolsas, a pessoa tem que ter tido um perfil acadêmico já de uma certa qualidade. Eu sempre recomendo aos estudantes que querem bolsas maiores, que consigam cartas de recomendação de professores que eles já tiveram na universidade, ou se for para fazer um bacharelado, né, pode ser da escola também. Qualquer referência acadêmica ajuda a gente na hora de pleitear uma bolsa maior para o nosso estudante. Não é muito comum aqui na Austrália as pessoas virem fazer aquele intercâmbio só de um semestre, que já está estudando no Brasil e vem fazer. Algumas universidades têm convênio com as universidades brasileiras e aí já vem direto, mas não é muito comum. Geralmente as pessoas vêm e fazem o curso completo aqui. Pode passar. Então, além das universidades, às vezes as universidades podem ser opções um pouco inacessíveis, ou você não tem tanto tempo para vir aqui e ficar 2, 3 anos estudando, você pode vir estudar só inglês por um período reduzido, e aí o curso de inglês ele é comprado por semanas, então se você quiser vir para passar um mês, ou para passar 6 meses, o mais comum é o de 6 meses. A gente também consegue auxiliar com esse processo. Existem cursos de 1 ano também, que são cursos que a gente chama de cursos vocacionais. Então, se você quiser vir fazer uma extensão em inglês, às vezes para um curso de business, de negócios, né, um curso de liderança, marketing, sustentabilidade. E aí eu coloquei a yoga ali só para mostrar para vocês que também existem outras opções fora dessas mais comuns. Você pode vir estudar aqui massagem, yoga, todo tipo de profissões diferentes também, eles oferecem mecânica. Então, às vezes, eu conheço pessoas que têm interesses diferentes, por exemplo, sempre me interessei por carpintaria, acho muito legal. Você pode vir fazer um curso de 1 ano de carpintaria na Austrália. Então, tem uma gama gigante de cursos de 1 ano desses meios de extensão que a gente também consegue colocar os nossos estudantes. Pode passar. A grande vantagem de vir estudar na Austrália é que é permitido trabalhar. O salário mínimo da Austrália é um dos maiores do mundo, se eu não me engano, é o maior do mundo. Então, a permissão de trabalho também ajuda bastante os nossos estudantes, porque eles, às vezes, encontram empregos de meio período na área deles, ou mesmo em outras coisas, se descobrem fazendo outras coisas e podem trabalhar aqui. Então, isso é muito, muito legal. E uma outra possibilidade também, que não são todos os países que permitem, você pode trazer o seu amor, ou você pode trazer também a família inteira com filhos. A gente traz filhos, famílias. É muito legal essa versão desse visto familiar, porque você vê a família inteira vindo para cá e conhecendo um país novo. Às vezes, dependendo da idade das crianças, vão para a escola aqui também, enquanto os pais estão fazendo os seus cursos, né, bacharelados, mestrados.
E é uma experiência, assim, em família. Então, dependendo da idade, gente, não pensem que é impossível, porque vocês já têm família ou porque vocês já são casados, pode trazer o marido e a esposa, não tem problema. E a gente até incentiva, porque o apoio emocional num período desse, né, quando você está muito tempo longe da sua família, faz muita diferença. Então, trazê-los para mais perto ajuda bastante a suprir essa necessidade e a viver também uma aventura junto, né, algo que vocês vão lembrar para o resto da vida. E aí, agora falando um pouquinho sobre o trabalho da Education Way, por que nós somos diferentes, eu vou introduzir um pouquinho da minha história aí também. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu não conhecia esse mercado de educação internacional, e vim aqui com o meu marido, porque ele precisava estudar inglês, ele veio estudar numa universidade australiana, e chegando aqui, eu me apaixonei pelo país, não imaginei que eu fosse me apaixonar tanto. Acabei entrando nesse mercado sem querer, porque com o meu histórico, né, de relações internacionais, se tornou uma coisa natural. Então, eu acabei entrando numa agência colombiana que presta esse tipo de serviço. E aí eu aprendi bastante sobre o mercado, depois acabei trabalhando para outras empresas, e durante a pandemia, eu estava trabalhando para uma outra empresa, no início, assim, da pandemia, a gente viu que ficou meio caótico, né, os estudantes que estavam aqui, eles não tinham muito suporte, eles não sabiam o que fazer, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, não sabia quando você ia poder voltar para ver sua família ou não. A Austrália fechou completamente as fronteiras, foi um dos países mais fechados do mundo durante toda a pandemia, então foi uma situação muito complexa, e naquele momento eu senti uma necessidade muito grande de ajudar os meus conterrâneos, de ajudar os brasileiros que estavam aqui nessa situação e que não tinham, às vezes, perderam seus empregos, então estavam se mantendo com o emprego, e aí já não conseguiam mais se manter, e daí nasceu a Education Way. A Education Way foi dessa necessidade de querer ajudar as pessoas que estavam ao meu redor, que eu estava convivendo, que eu estava vendo, e eu comecei a prestar os meus serviços de casa mesmo, sozinha, ajudando o pessoal a conseguir seus vistos, a conseguir bolsas de estudo, ou renegociar o que eles já tinham com suas escolas e universidades. E começamos devagarzinho, né? A gente estava de lockdown, não podia sair de casa. Meu marido me incentivou muito, ele é cofundador da Education Way, foi a pessoa que mais acreditou nesse projeto e falou, não, vamos lá, não importa se agora no início a gente não está ganhando nada, a gente está ajudando as pessoas, vamos que vai dar certo. E a gente foi crescendo, as pessoas foram indicando, um foi indicando para o outro, e quando a pandemia realmente acabou, a Education Way já tinha 3 pessoas trabalhando, a gente já estava crescendo assim a todo vapor, e agora temos vários escritórios, já temos uma equipe bem grande que eu vou mostrar aí para vocês nos próximos slides. Pode passar, por favor. O que a gente faz além dessa parte de bolsa, de estudo que eu estava comentando com vocês? A gente faz consultoria de currículo no modelo australiano, a gente faz workshops profissionais, então, às vezes, as pessoas, quando elas vêm sem inglês, elas não conseguem trabalhar na área delas aqui ainda, né? Então, elas fazem outros tipos de trabalho como barista, que é fazer café, fazer cappuccino, latte, aqui tem muitos cafés, então é um trabalho muito comum. Trabalhar na construção civil, trabalhar como babá, ou entregando no Uber Eats, enquanto estão aprendendo o inglês para poder se desenvolver aqui de outras maneiras, ou mesmo até para voltar para casa. Então, a gente faz esses workshops que a gente dá várias dicas, ensina os nossos estudantes como eles podem entrar nesse mercado, o que eles precisam saber, que é diferente aqui do Brasil, e é bem legal, assim, são experiências muito bacanas. Pode passar. A gente também faz muitos tours com os nossos estudantes, então sempre que eles chegam, a gente faz tour pela cidade, a gente faz viagens ao longo do ano com os estudantes, então sempre tem uma estação de esqui a 3 horas daqui, e a gente sempre leva eles na estação de esqui no inverno, leva eles nos pontos turísticos principais aqui perto, faz várias viagenzinhas de um dia.
Também fazemos alguns eventos de happy hour com os nossos estudantes, para eles se conhecerem, né, fazerem networking. É muito bacana ver eles se conhecendo e, às vezes, um ajudando o outro. Pô, já estou trabalhando na minha área. Ah, você é dessa área. E um vai ajudando o outro, ou então um conseguiu uma bolsa de pesquisa, e aí consegue incluir o outro na pesquisa. Então, esses eventos de networking são muito importantes para a gente, porque ajudam os nossos estudantes a se desenvolverem aqui. Pode passar. Atualmente, nós temos escritórios em Melbourne, Sydney e São Paulo. Melbourne e Sydney, se vocês não sabem, são as 2 maiores cidades da Austrália. A gente tem planos de crescer para outras cidades também. E estou muito feliz até de anunciar que a gente, essa semana, contratou uma pessoa na Colômbia, em Bogotá, e vamos abrir um escritório lá também, porque o nosso segundo maior público é colombiano, a gente trabalha bastante com os colombianos, tem muito colombiano querendo vir para cá também. Então, como eu falei para vocês, nosso foco é a América Latina como um todo. Trabalhamos muito com chilenos, mexicanos também, mas o nosso público principal são os brasileiros mesmo. Então, quem precisar, quiser conversar com alguém no local, pode ir no nosso escritório em São Paulo, ou a gente faz atendimentos online também dos nossos escritórios aqui na Austrália. Pode passar. E aí, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a vida na Austrália, a gente posta muita dica, muita coisa importante do que está acontecendo aqui. Pode seguir o nosso Instagram. Estou sempre lá falando pra caramba, adoro falar, então vocês vão me encontrar por lá. Acho que é isso. Não sei se vocês queriam que eu falasse alguma coisa sobre a minha formação, ou o que mais que eu aprendi aqui na Austrália. Eu estou à disposição aí para falar com vocês sobre o que vocês quiserem. Ó, professor, muito legal, muito bom mesmo. Sem dúvida, sempre tem aquela questão, né? O custo de vida, como é que a pessoa, quanto é que ela tem que guardar para poder se encarar aí uns 6 meses ou 3 meses, se for um curso mais rápido. Porque às vezes você vai para um turismo e aproveita, né? Faz alguma atividade, conhece. Isso aí é uma coisa que realmente chama a atenção, até pela própria distância, né? De onde fica a Austrália, né? O que você pode passar para nós sobre isso? Então, o custo de vida australiano, ele é bem alto comparado com alguns países do mundo, mas com a permissão de trabalho facilita bastante para quem quer vir estudar por um período um pouco mais extenso. Se você vem de férias, aí realmente é importante estar com uma reserva maior. Um curso de inglês, por exemplo, se a pessoa quiser vir para passar um mês aqui, o custo médio seria em torno de uns R$4.000 para a pessoa comprar o curso, fazer o visto, e aí fora os gastos para ficar aqui. A gente trabalha também com a opção de parcelamento, então dá para fazer uma programação a longo prazo. Às vezes, se a pessoa quer vir, digamos, daqui a um ano, a gente já consegue fazer uma programação para a pessoa ir pagando, para ela poder chegar aqui já mais tranquila. Existem acomodações estudantis também que reduzem esse custo, então se for para ficar por um tempo reduzido, a pessoa não precisa alugar um apartamento para ela ou nada nesse sentido, ela pode ficar numa acomodação estudantil e aproveitar de uma maneira diferente, até porque conhece mais gente, né? Essas acomodações, elas custam em torno de uns $200 por semana, mais ou menos. Lembrando, gente, que o dólar australiano ele é bem mais baixo que o dólar americano, então não se assustem, sai mais barato do que parece. Não, você falou o preço aí de um mês, mas muito mais barato que Portugal, inclusive. Né? Se a pessoa for fazer 10, 15 dias de turismo em Portugal, né? Já que lá o euro está 6 para 1 nosso, né? Então, realmente, não é caro. Caro talvez seja quanto é que está o voo. Eu não estou sem informação do preço da passagem, né? Pois é, a passagem atualmente é um dos maiores problemas que a gente está enfrentando. Porque antes da pandemia era muito mais barato, e agora eles reduziram a maioria dos voos que vêm para a Austrália, então muitas companhias aéreas não estão mais voando com a mesma frequência que eles tinham antes, o que faz com que fique muito mais caro, e os voos são muito mais longos. Antes a gente vinha pelo Chile, era um voo super tranquilo, e atualmente a maioria dos voos eles são por Dubai ou pelo Catar, por Doha. Então são voos às vezes de 40, 50 horas.
aí fica pesadinho. Eu recomendo sempre as pessoas a tentarem parar no meio do caminho. Então, se o voo vai para Dubai, inclusive essa é uma dica bem legal, gente. Se você vai pelo voo de Dubai, da Emirates, eles te dão uma noite de hotel grátis em Dubai. E aí você pode passar 24 horas lá, dar um rolê, conhece, né, tudo que eles têm para oferecer, dorme de graça e vem para a Austrália no dia seguinte, é um pouco mais tranquilo, porque senão fica... Eu pessoalmente acho um pouco pesado, mas conheço muitas pessoas que fazem, então... É verdade, é verdade. Eu estou vendo, como é que está a procura? Vocês têm solicitação, trabalho com os asiáticos, com os chineses, porque é uma população que viaja muito, né? E você está trabalhando também com esse público? A gente em si não foca tanto nesse público, mas eles aqui é muito grande. Na verdade, até eu tenho estudantes que quando chegam ficam um pouco assustados, eles falam assim, gente, parece que eu vim para a China, como assim? Mas, na verdade, o que acontece é que existem bairros aqui que são muito chineses, né? Então, as pessoas às vezes estão nesses bairros e não sabem. E aí eles andam na rua e falam assim, só tem chinês, mas é porque você está no bairro dos chineses. Eles realmente têm uma população muito grande de asiáticos aqui. E existem empresas que prestam esse mesmo serviço para eles. Como a gente não fala a mesma língua, para mim é um pouco mais complicado. Poderia contratar, e até tem uns planos no futuro de contratar asiáticos para prestar esse serviço para eles também. Mas sabe aquele carinho brasileiro, aquela coisa assim, a forma de falar, ou você poder explicar na sua própria língua, poder dar dica, entender, se conectar com o que a pessoa está sentindo culturalmente, né? A falta, às vezes, de uma farofa ou alguma coisa específica, assim, que você nem imaginou que você ia sentir saudade. Uhum. Aí é diferente, eu gosto do carinho brasileiro, eu gosto de trabalhar com brasileiros, porque eu sinto que eu estou ajudando os meus conterrâneos, que eu estou ajudando eles a se desenvolverem, a voltarem para o Brasil melhores, então faz uma diferença muito grande para mim. Legal. Antes da próxima pergunta, eu estou vendo aqui que aqui no Brasil os quadros é o cachorro, é o gato, e aí você está com canguru, né? E um koala, ó, canguru e um koala, né? Perfeito. Você falou aí que é um dos salários mínimos maiores do mundo. Também aí o regime de trabalho é por hora, né? Isso, é por hora. A média salarial para um estudante que acabou de chegar com pouco inglês, eles ganham em média aí entre 23 e 25 dólares por hora. Mas a grande maioria que já está aqui há mais tempo fica na faixa aí de uns 30 dólares por hora. Isso independente de função, barista, o Uber... Nessas funções básicas mesmo, nessas funções iniciais. Até quem trabalha com limpeza, que é um trabalho muito comum para quem vem com zero inglês, né, quem não fala nada, é um trabalho muito bem remunerado. Isso é uma coisa que eu admiro demais na Austrália, porque a igualdade ela é bem visível. Você consegue ver que as pessoas em todo tipo de profissão, elas ganham uma média salarial próxima, sabe? Então, todo mundo acaba tendo qualidade de vida. Isso é uma das coisas que me encantou, assim, na Austrália, que me fez ficar por aqui. Certo. E quando você fala meio período, 4 horas de trabalho, é o quê? Então, a permissão para estudantes internacionais atual, ela, por causa da pandemia, está flexibilizada, eles estão deixando os estudantes trabalharem quantas horas quiserem, mas já anunciaram que a partir de 1º de julho do ano que vem vai voltar ao que sempre foi, que é a permissão de meio período, são 20 horas semanais. E você pode trabalhar como você quiser. Se você quiser fazer 2 dias de 8 horas e depois 4 horas em outro dia, ou se quiser dividir na semana inteira, depende muito também da tua carga horária na escola, né, do curso que foi escolhido. Então, varia bastante, mas a média é essa, de 20 horas por semana, e dá para se manter, dá para ficar tranquilo. Tem uma pergunta aqui no chat que é sobre comida brasileira, restaurante, e a Márcia parece que quer levar um filho para estudar na Austrália. É isso, Márcia? Você falou há pouco na outra conversa. Isso mesmo. Aproveite, Fernanda está aí para lhe orientar. Qual é a sua dúvida? Tudo bom? Eu estou falando aqui da Amazônia, Amapá. Ai, que delícia! Norte do Brasil. Mínima 30 graus. A Austrália sempre foi um sonho da minha vida, sabia? Entrei na faculdade e queria ir para a Austrália. Nunca deu certo. Fui para o Canadá. Eu sou testemunha disso, viu, Fernanda? Eu era professor dela
Na época que ela era Miss Carnaval, Miss não sei o quê, né? Era chique. Ela falava de ir para a Austrália, e ela já dominava o inglês na época, né? Falei, ué, por que não foi? Mas aí ela pegou um pelo braço, aí segurou ela e deixou ela ir. Agora vem a família inteira, não tem problema. Pois é, eu já fui para o Canadá, já fui para os Estados Unidos, mas não fui para a Austrália. Então, essa rota do Chile, eu sabia. Eu sabia até que a Aerolines Argentina, a Qantas, eu sabia tudo. E agora está me dizendo que mudou. Mas eu queria que o meu filho, ele vai fazer 15 anos, e eu gostaria que ele fizesse um intercâmbio. Assim, ele já estuda inglês, né? Já está tendo o básico. Quero que ele, ano que vem, ele aprofunde um pouquinho mais, porque eu já fiz curso fora, fiz curso no Canadá, então eu sei como é que é. E eu queria que ele fosse fazer, eu não sei se é um high school, num ano, se ele poderia ficar com uma família, ou se eu queria que ele fizesse inglês nas férias escolares. É uma coisa que, porque por ser tão longe, né, e ser tão cara a passagem, eu acho que seria mais negócio ele ficar mais tempo. Vocês têm esse tipo de assessoria, assim, para escola? Sendo bem honesta com você, a gente não faz esse tipo de trabalho, a gente faz o de inglês de férias, que você mencionou, para o seu filho, com certeza, mas de escola mesmo, o trabalho que a gente faz é mais quando o pai vem estudar alguma coisa numa universidade ou um curso de inglês, e a gente precisa alocar o filho na escola. Porque é uma regra da imigração australiana que se você está trazendo um filho em idade escolar, ele obrigatoriamente tem que estudar. Sim. E aí a gente faz esse trabalho de encontrar a escola, de fazer a matrícula do filho, do dependente, que a gente chama, né? Porque esse é o termo que fica no visto, ele é dependente do estudante principal. A gente coloca ele na escola, encontra a melhor escola, próxima aonde a família vai ficar e coisas assim. Mas um menor sozinho, infelizmente, a gente não faz, porque você precisa ter uma autorização específica, já que são menores, né? É um trabalho um pouco diferenciado. E aí, infelizmente, a gente ainda não se especializou nisso, mas é um mercado que a gente também admira bastante e tem vontade de entrar. Mas, sendo muito honesta, eu não tenho expertise para dividir com você, assim, dessa forma aqui agora. Mas te recomendo, a Austrália é um país maravilhoso, a educação é muito boa, e se você quiser, entre em contato comigo, o Dr. Ricardo tem os meus contatos, e eu posso pesquisar um pouco mais e te trazer mais informações para a gente tentar ver o que dá para fazer para o seu filho. Mas se um dos pais acompanhar, não tem tanto problema. Se, não, por exemplo, se tivesse que ficar lá um curso de 1 mês, 2 meses, 3 meses junto, não teria problema. Na verdade, assim, se ele quiser vir para fazer o curso de férias de inglês, isso a gente faz, sim, a gente tem algumas opções para trazer menores para virem estudar inglês nas férias. Mas se ele quiser ficar mais tempo, se você vai ficar 1 ano, por exemplo, fazendo o ensino médio, o high school, aí com o pai acompanhando é bem melhor. É mais tranquilo, a gente consegue fazer esse processo. O pai provavelmente pode estudar, deve estudar o que quiser, se quiser vir estudar inglês, se quiser fazer um curso desses que eu falei, às vezes tira um ano sabático, vem fazer um curso para virar professor de yoga, ou alguma coisa nesse sentido. Olha aí, Márcia, opção para você. Nós tivemos uma mesa ainda agora de pilates e a outra foi de yoga. Olha que legal. Eu conheço vários bons profissionais brasileiros que tiraram um ano sabático, assim, vieram falar, vou estudar uma outra coisa que me interessa, que eu gosto, fazer um curso de massagem, morar perto da praia, e aí tira um ano, assim, e depois volta. Certo. Eu vou entrar em contato com você, Fernanda, para tirar algumas dúvidas, tá? Obrigada. Um prazer, Márcia, com certeza. Sobre a comida brasileira, restaurante, como é que é aí? Olha, tem bastante. Tem alguns restaurantes. Aqui em Melbourne, onde eu moro, tem uns 4 ou 5 restaurantes brasileiros. Tem um que é uma padaria, que é muito, muito gostosa também. Então, a gente sempre vai tomar café, tem pãozinho na chapa, tem suquinho de laranja, aquele café brasileiro mesmo, bem gostoso. Mas você encontra várias outras coisas. Tem loja, tem supermercados com seção brasileira, então vende café brasileiro, farinha, biscoito, tudo que a gente sente saudade, mate.
tem nesses supermercados, e algumas coisas já estão até dentro da cultura deles aqui. Por exemplo, você encontra no supermercado normalmente açaí, pão de queijo. Ninguém esperava, eu acho, né? Eu não esperava encontrar pão de queijo no supermercado aqui, mas tem em todos os supermercados. Eu tive duas sobrinhas que eu acho que são tuas primas de segundo grau, não sei, a Fernanda e a Juliana, filha da Silvia de São Paulo. Estiveram aqui. Estiveram aí, sempre falaram que é muito parecido com o Brasil e coisa, né? A Fernanda agora está na França e a Juliana voltou da Inglaterra, está no Brasil. Até deu uma palestra no evento passado, né? Que legal. Então, assim, sempre disseram que é muito similar o hábito brasileiro. Qual é a cidade? Os valores são similares? Sydney é mais caro? Melbourne é mais caro? Como é que funciona? Para explicar para vocês, Melbourne, onde eu moro, é a segunda maior cidade da Austrália. Sydney é a maior, mas não é a capital, tá, gente? Muita gente não sabe disso, mas Sydney não é a capital da Austrália. A capital... exato. Márcia sabe muito de Austrália, adorei. É Canberra mesmo. É uma cidade como Brasília, uma cidade planejada, foi criada para ser a capital da Austrália. E, bom, Sydney é mais caro, respondendo aí a sua pergunta, realmente Sydney é mais caro. Isso é uma coisa que eu sempre converso com os estudantes e falo para levar em consideração que existem outras cidades maravilhosas na Austrália e que o custo de vida é um pouco mais baixo, você consegue, se vier para ficar mais tempo, tipo, veio para fazer um mestrado de 2 anos, se você veio para ficar mais tempo, vale a pena, às vezes, ir para uma cidade que seja um pouco mais barata, porque a pessoa aluga seu próprio apartamento, tem uma qualidade de vida diferenciada. Tem uma cidade que os brasileiros são super fãs, que chama Gold Coast. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Gold Coast é uma cidade de praia, maravilhosa, um clima delicioso. Então, tem muita gente que gosta de estudar lá e o custo de vida é bem mais baixo comparado com Sydney. Não é que Sydney não seja acessível, na verdade, o principal destino dos brasileiros quando vem para cá, mas existem outras opções mais baratas, às vezes, se você quiser, né, viver uma aventura diferente, tem bastante coisa. Uma coisa que eu tenho visto ao longo da minha vida, aí, quando viaja para outros países, né, é que às vezes você quer estudar inglês, vai para um local que só tem brasileiro, aí você acaba não estudando nada, né? Tem que fugir, tem que ir na contramão, né? Isso é uma coisa que é muito comum. É muito comum mesmo, o pessoal às vezes vem falando assim, eu tô fugindo de brasileiro. Eu acho que, e agora é uma opinião muito pessoal, realmente, você ficar só com os brasileiros atrapalha muito. Mas para quem vem para ficar um período estendido, os brasileiros, a gente precisa criar uma comunidade maior, a gente precisa se ajudar, sabe? E eu vejo que existem algumas comunidades aqui fora do Brasil, né, que são tão unidas que eles se ajudam independente de qualquer coisa, porque é da mesma nacionalidade. Nem te conheço, mas você é do meu país e eu vou te ajudar. E às vezes essa mentalidade, essa vontade de tipo ficar fugindo dos brasileiros atrapalha um pouco que a gente se ajude, que a gente tenha uma comunidade mais unida. Então, eu sou uma forte defensora da comunidade brasileira e da gente tentar se ajudar e da gente lembrar que a gente vem do mesmo lugar e que a gente um tá aqui para o outro, né? Mas concordo com você, doutor. Para aprender inglês, é preciso sair um pouquinho da caixa. E aí o que acontece é que a gente às vezes fica na zona de conforto, fica com medo de falar o inglês, de falar errado, e acaba não se conectando ou tentando fazer amizades com outras nacionalidades. Uma coisa que eu acho muito legal aqui é que as escolas de inglês, eles têm o que eles chamam de mix de nacionalidades. Então, eles garantem que as turmas todas vão ter percentuais mais ou menos iguais de cada nacionalidade, que você não vai entrar numa turma só com brasileiros, ou só com colombianos, ou só com latino-americanos. Então, isso ajuda bastante, porque aí você acaba sendo obrigado a conviver ali com gente do mundo todo. Porque tem gente que viaja e acaba voltando mudo, né? Porque não fala o outro, esquece o daqui, quando chega está mudo. Fernanda, é muito comum o brasileiro sair com toda a sua tem um termo que é muito usado aqui, não é liberdade, é uma palavra que eu não estou lembrando agora, espontaneidade, acaba, né, como disse ainda agora o rapaz da Nova Zelândia, não espera o outro terminar, atropela, fala, tem uma fila ali, só quero fazer uma pergunta, fura a fila e não pode, enfim.
quais são as recomendações básicas de cultura, inclusive, que o brasileiro tem que se policiar para não fazer na Austrália? Ó, pergunta complexa, hein? Eu acho que assim, os australianos são muito educados. A primeira coisa que a gente nota quando a gente chega aqui é que a gente fala muito alto. Isso a gente percebe, sabe? Não dá para não notar. Então, eu acho que esse é o primeiro choque, assim, mas ninguém te fala, você percebe naturalmente, aí você automaticamente, aos pouquinhos, você vai meio que baixando um pouquinho o tom, que não precisa gritar. Cara, eu não sou surdo, né? Exatamente, é impressionante, é muito engraçado. O Biratão tá falando aí, um manual de bons costumes. Gente, é interessante porque, assim, os australianos, eles são muito parecidos com os brasileiros mesmo, eles são muito de boa. Eles andam na rua com qualquer roupa, eles não se preocupam com como eles estão vestidos. Então, você às vezes vai encontrar australianos muito bem-sucedidos com a camisa rasgada na rua, não tá nem aí. Eles andam descalça, você vai encontrar muita gente descalça, vão no supermercado, sabe assim, do nada você tá lá no meio de uma loja chique e tem uma pessoa descalça. Como assim, gente? Então, eles não são pessoas que, assim, se preocupam demais com o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, sabe? Existe um respeito muito grande aí para a individualidade de cada um. E aí isso facilita. Mas eu acho que também uma coisa que os brasileiros não têm que ficar de olho, a gente bebe bastante. O brasileiro bebe muito. Então, acaba perder um pouquinho a linha ali e pagar vexame no barzinho, então acho que isso é uma coisa que o pessoal pode ficar de olho, porque é feio, né? E aqui, a lei contra as pessoas alcoolizadas é muito forte, então, todas as pessoas que trabalham em bares e restaurantes, eles têm uma certificação que eles têm que fazer um dia de curso para aprender as leis e as regras sobre como lidar com pessoas que estão alcoolizadas. E eles automaticamente, se eles percebem os sinais que você já está passando um pouquinho do ponto, eles não te servem mais. Eles te dão água e falam para você ir para casa. Chega a ser engraçado. E assim, eu acho que esse tipo de comportamento, assim, que a gente acaba perdendo um pouquinho a linha, mas que não é nada demais. Os brasileiros em si, eles não são considerados mal educados aqui, pelo contrário. Os brasileiros, em geral, são considerados bons profissionais, bons trabalhadores. A gente não é pontual. Esse aí brasileiro nunca chega na hora. E aqui eles são ingleses, praticamente, né? Eles estão sob a coroa. E eles são muito pontuais. Aqui as coisas têm hora para começar e para terminar. Então, muitas vezes você vai receber um convite de uma festinha de aniversário, de um chá de bebê, de qualquer coisa assim. Tá lá, a hora que começa e a hora que termina. É bom, né? E aí os brasileiros chegam na hora que já está acabando. Eu te fiz essa pergunta porque eu levei pessoas para o exterior, né? E, invariavelmente, em vários países, e mais especialmente em Portugal, que era onde a minha clientela mais ia, eu fazia as orientações no sentido que é que eles deveriam ter cuidado, né? Por exemplo, eu me lembro que na época do verão, eu tinha alertado o pessoal, olha, você vai chegar lá, use uma roupa adequada e tudo. A pessoa parece que estava calor, usou um buchezinho de nada e tal, foi na alfândega barrado, abriu a mala, aí veio lá de dentro com a cara amarrada. Eu falei, ó, não avisei para você? Você está com uma roupa comum, assim, de baby look, sei lá. Você está sozinha, você é uma mulher. Está cheio de mulher vindo para cá fazer a vida. Então, eles vão te revistar, foi avisado. Pô, mas mexeu na minha mala, viu minhas calcinhas, não sei o quê. Eu falei, paciência, foi avisado. A outra que tem o supermercado, que entrada é entrada, saída é saída. Né? Então, a gente entra e sai para qualquer lugar, né? E lá, o caixa te chama a atenção se você for passar pelo meio, se não for para pagar alguma coisa. Então, é coisa boba para nós, mas para eles não é. Funciona dessa maneira, né? Por isso que eu estava perguntando, porque às vezes tem outras coisas que a gente acha que é bobagem, mas é cultural mesmo, né? Educação diferente. É verdade. Não, aqui também é assim, viu? Quando você
tá vindo no aeroporto, eu recomendo também os estudantes a virem com uma roupinha mais adequada, porque eles param mesmo. Eles são muito preocupados com o tráfico de mulheres, com prostituição, com esse tipo de coisa. Então, eles param, eles se preocupam e vão abrir tudo. Não tem jeito. É verdade. Márcia, tem mais pergunta, Márcia? Tenho. Fernanda, o inglês aí, quando a gente vai estudar, é mais por britânico. É mais britânico. Mas eles têm Certo, um ótimo. sotaque muito específico, muito, muito australiano, é até difícil de explicar. Tipo assim, water, assim? É mais, é bem mais bem voltado britânico, né? britânico. E tem muitos britânicos aqui. Tem muitos. Eles têm um acordo de um visto diferente, que é um visto que os britânicos vêm para passar 1 ano, e depois desse 1 ano, se eles quiserem continuar e renovar, eles precisam trabalhar nas fazendas aqui da Austrália. Então, foi uma maneira que eles encontraram de incentivar o trabalho de agricultura e de trazer os ingleses. E aí os ingleses vêm, passam 1 ano de férias, de curtição, trabalhando, fazendo o que eles quiserem aqui. Eles viajam muito pela Austrália. Depois vão, trabalham nas fazendas por 3 meses e estendem o visto de novo por mais 1 ano para ficar por aqui. Você encontra muitos ingleses aqui nesse esquema desse visto. Fernanda, a minha pergunta é sobre o toque. Pegar. Aí, eles têm esse problema, porque nos Estados Unidos você não pode estar tocando nas pessoas. Se tocar, você pegou em mim porque você não pode me tocar. Aí eles têm, porque o brasileiro gosta de estar pegando, né? Aí eles têm esse problema. A pandemia deixou todo mundo toque. nervoso. Não, eles não têm, não. Eles são super de boa. Eles são, se você esbarra, assim, qualquer coisa, sempre, eles mesmos falam sorry, eles não tem muito isso. Eu sinto, assim, que, óbvio, a gente, como brasileiro, a gente é muito caloroso, né? Então, a gente gosta de abraçar, de dar beijinho e tudo mais. Eles não dão tanto beijinho, assim, né? Mas eles abraçam, se você chega, se você cumprimentar a pessoa assim, muitas vezes você dá um abracinho, não tem isso não. Acho que um pouquinho menos que o Brasil, mas não tão extremo quanto os Estados Unidos. Uhum. Pela sua experiência, a pessoa que vai estudar, que cada país vende o seu produto, né? Eu me lembro o pessoal, amigos que foram para a Alemanha, outros foram para a Rússia, e é assim, não, os 6 primeiros meses a gente garante que você vai conhecer a cultura do país e vai falar percentual X, né? Sugestão aí, até porque com muitos brasileiros juntos, etc., qual é o tempo mínimo que você sugere para uma pessoa que quer melhorar o seu inglês ou começar o inglês? 3 meses, 6 meses, sei lá. Qual é a sugestão pela própria empresa que você administra, né? Olha, depende muito do nível de inglês que a pessoa já tem, né? Então, isso é uma variável muito grande na hora de calcular o tempo que a pessoa deve ficar aqui. Se a pessoa nunca estudou inglês, eu acredito que mesmo ficando aqui 6 meses, fugindo dos brasileiros, indo para aula todos os dias, porque as aulas de inglês, elas são de segunda a sexta, todos os dias, né? Pode ser de manhã ou à noite. E aí, mesmo a pessoa fazendo tudo isso, se ela não tinha nenhum inglês antes, ainda não fica fluente. Ela já, depois de 6 meses, ela já se comunica, ela tem um emprego, provavelmente, que ela fala inglês e tem ali alguma coisa, mas ela não está fluente, assim, para voltar para o Brasil e trabalhar 100% em inglês num escritório, dar uma palestra, fazer uma pesquisa, ou mesmo até entrar numa universidade em inglês. Aí eu diria que pelo menos 1 ano é o que vai dar uma fluência, assim, mais adequada para a pessoa poder ter um trabalho profissional. Se já tem o inglês, já estudava inglês no Brasil, e aqui tem um negócio muito engraçado. A gente sempre fala que a gente acha que fala inglês até chegar aqui. Porque é muito comum a pessoa estudar inglês anos no Brasil e até fala, mas quando se depara realmente com uma situação onde está você e um monte de australianos, e eles falando inglês e falando rápido, e tem sons, né? Você está no meio da rua, ou está num ambiente que é mais barulhento, aí dá aquele choque, aí você fala assim, peraí, porque o inglês de sala de aula no Brasil... Não estou entendendo nada, né? Aí essa pessoa que já estudou no Brasil, que já vinha de um cursinho e tal, aí eu digo que 6 meses é perfeito, é excelente. Uhum. É o tempo para você ligar o ouvido,
sabe, conseguir entender como funciona a rotina deles, o dia a dia deles, ter umas conversas mais profundas, e aí você está realmente se elevando o teu nível. Quando não tem inglês, aí precisa de um pouquinho mais de tempo. Temos uma moça para perguntar aí, por favor. Fernanda, você falou sobre a questão da coroa, né? Que eles fazem essa facilidade. Esse inglês, no caso, ele é mais britânico ou ele é mais estadunidense, aquele inglês mais enrolado? Ou é aquele inglês mais britânico mesmo? Definitivamente britânico. Ah, tá, entendi. Mais certinho, né? Ou não? Porque Sim. pelo menos quando eu vejo assisto filme em inglês britânico, eu consigo entender melhor do que o estadunidense, por exemplo. É mais limpo, na minha opinião, né? Verdade. Eu acho que é mais fácil, sim, mas apesar de ser bem britânico, eles são parte do Commonwealth, então eles se consideram realmente parte do Reino Unido. Eles têm o sotaque deles, né, específico. E é engraçado quando você já está aqui há mais tempo, porque aí você começa a notar até os sotaques dos estados. Cada estado tem um sotaque diferente, como no Brasil. E é bem legal, assim, você começa a perceber que seu ouvido está ficando bom, porque você está conseguindo perceber as nuances e as diferenças do inglês de cada lugar. Entendi. Bacana. O nativo é um negócio diferente, né? Eu me lembro uma vez que eu fui, acho que foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e eu fui com uma empresa como a sua, só que para um passeio. Eu lembro bem que eu tinha 26 anos, ou seja, fazia 10 anos que eu tinha assinado minha carteira profissional, com 16, e com 26 foi a primeira vez que eu tirei férias. Eu digo, vou aos Estados Unidos. E tirei um período para fazer uma viagem de turismo, né? Fomos no México, fui para Disney. Depois, vieram embora, eu fui para um centro avançado lá da área que eu trabalhava para me virar. E já com esse senhor comandando e tudo, pegamos um táxi. Pô, o sotaque do cara lá, do motorista, ele olhou para trás e eu não estou entendendo nada. Eu falei, pô, se tu não está entendendo, imagina eu, que não falava nada, né? É difícil, né? A gíria é muito rápido, daqui dali, né? Muda. É muito comum isso, né? Até porque na escola a gente aprende a gramática certinha. Mas no dia a dia, né, naquelas situações rápidas, às vezes a pessoa encurta a frase ou sabe, sai diferente do que você está acostumado ali no bonitinho do livro. Fernanda, eu vou te dar 2 exemplos que eu acho que você vai concordar e os colegas aqui. Conte. O primeiro é com a gente achar que entende o espanhol, né? Mas vai conversar com o espanhol da Espanha, com o argentino, com não sei o quê, para você ver, tem hora que você não vai entender nada. É um negócio louco. E a outra, que a minha assistente aí, que acabou de falar, um dia eu fiz uma conferência com um professor de Portugal, e ela olhou para mim e disse, ouve aí, porque a gente vai participar desse congresso, tal. Quando ela olhou para mim, eu disse, eu não estou entendendo nada. E o cara estava falando em português. Só que o português daqueles que eu já estou acostumado, né? Então conseguia entender, mas ele realmente é difícil. Né? Então, no mesmo idioma, né? Angola, por exemplo, não é coisa assim, não é porque é português, não. Tem hora que você não vai conseguir entender nada, até que você vai educar o ouvido para receber a mensagem, né? Exato. Olha, eu trago muito isso para os meus estudantes, porque às vezes, né, na jornada do aprendizado a gente fica um pouco frustrado. Tem dias bons e dias ruins, né? Tem dias que você está meio, não está dando certo, não estou aprendendo e tal. E eu sempre trago um exemplo voltado para isso mesmo, doutor Ricardo, que eu falo assim, gente, olha só, se a gente às vezes não se entende entre a gente, falando português, ou às vezes tem uma música em português que você escutou várias vezes e um dia você descobre que, na verdade, o cara está falando outra coisa. Então, se a gente, dentro da nossa língua já existe isso, eles também vão ter situações onde eles também não se entendem, onde alguém fala alguma coisa, o outro entende outra coisa, e isso é normal, não precisa se desesperar porque você não entendeu alguma coisa. Só pergunta de novo, você pode repetir? Bom. Com certeza. Bem legal isso. Cheirinho, né?
Bom, tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao final. Aproveitem a oportunidade para alguém mais queira tirar uma dúvida com a Fernanda, começar a se planejar para mais uma vivência cultural, né? Quem gostaria... Fernanda, quer ir para Márcia. Quero ir para a Austrália. Ei, Márcia, vamos organizar esse intercâmbio aí? Vamos sim. Vem você e seu filho, a gente os dois estudar. Pronto. Porque eu vou te contar o que aconteceu comigo no Canadá. Eu fui para o Canadá fazer um curso e quando eu 10 anos sem falar inglês, aí quando eu entrei na sala, a professora começou a falar e ela falava o inglês britânico e eu comecei a entender tudo que ela estava falando. E eu comecei assim, a rir, ela não entendeu. Por que você está rindo? Porque eu estou te entendendo. E é por isso que eu perguntei desse inglês britânico, que é muito mais fácil. Eu fiz cultura inglesa, então o meu inglês básico, ele é o britânico. Então, por isso eu consigo entender muito mais o britânico do que o americano. O americano eu não consigo entender. Impressionante. Eles começam, pronto. Eu travo e não entendo. Falando disso... Mas vamos sim, eu estou com o teu contato e a gente vai conversando, tá bom? Foi muito bom conhecer você, viu? Muito bom mesmo. A gente se encontra na Austrália. Vou amar te ajudar a chegar aqui. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, professora Fernanda, doutora Fernanda. E a gente tem deixado esses últimos momentos para suas considerações finais, sua mensagem final para o grupo. E, em nome da coordenação, assim, agradecer muito, parabenizar você, sua esposa, sua família, pelo desafio, né? E nós já tivemos vários que passaram aqui esses dias contando essa veia do empreendedorismo, do desafio de estar lá fora. Por mais que, mas ela já está hoje com agência em 2 cidades, mais no São Paulo, mas nada foi fácil. A gente tem certeza que é muita luta, muita batalha dia a dia, né? Ainda mais assim com as distâncias, com o câmbio, com a língua, tem muita coisa aí no meio do caminho. A gente sabe que o quanto que isso é para quem tem coragem, como você. Meus parabéns mesmo. Passo para você, para as suas considerações finais. Muitíssimo obrigada, doutor Ricardo. É uma honra participar. E, realmente, a jornada empreendedora não é fácil, mas é muito gratificante quando você faz o que você ama. Então, a gente acaba trabalhando muito, mas trabalha com amor, né? Então, faz diferença. É verdade, é verdade. Eu estou apaixonada por poder trazer pessoas para cá, fico muito, muito, muito feliz. E uma coisa que eu acho que eu não comentei, mas que é importante falar, a Austrália é um país que está aberto à imigração, eles estão precisando de pessoas, de profissionais. Então, se você vier para cá e se apaixonar, é uma possibilidade também. Aproveitando já, desculpa a exploração, mais uma pergunta, já que temos aqui colegas. Por exemplo, tem a colega aí que é professora de educação física, é solteira, e se ela quiser ir embora para lá trabalhar o inglês e tudo, e na profissão dela, você sabe o procedimento para as pessoas validarem o seu diploma para atuar como professor, como professora ou coisa parecida? Professores é uma das profissões que está mais requisitada aqui na Austrália atualmente, junto com a área médica e engenheiros. Então, eles adoram, amam professores. A gente precisaria ver exatamente qual é a formação dela e o que ela já tem no Brasil para a gente poder assessorar ela no sentido de fazer um reconhecimento de carreira aqui. Mas é um processo que envolve documentos, basicamente, né? Comprovar que ela se formou, como ela se formou, e ela precisa ter um bom inglês. Porque a profissão, todas essas profissões que eu mencionei, elas são profissões que exigem um certo inglês mais alto do que outras profissões um pouco mais normais. Tanto os professores quanto a área médica, por serem, né, primeiro você está ensinando, e no outro você está cuidando de vidas, eles exigem que a pessoa tenha uma comprovação de proficiência de inglês mais alta. E aí a gente precisaria entender com ela qual é o nível de inglês dela, qual é a formação dela, qual é a experiência dela, porque o sistema imigratório da Austrália, ele é baseado em pontos. Então, assim como do Canadá também, não sei se vocês conhecem, mas quanto mais experiência ela tiver na área, mais pontos ela ganha, então a gente teria que ver qual é o visto que ela é elegível baseado nisso, entendeu?
Mas é um processo viável, sim. E você tem ideia, mais ou menos, obviamente, quanto ganha um professor a nível escolar, a nível universitário? Eu consigo descobrir agora para a gente. Eu estou me aposentando, né? Quem sabe eu posso falar para lá. Olha, o salário médio de um professor universitário na Austrália está em 161 mil dólares por ano, ou 82,66 por hora. Tá. Perfeito. Então, esse valor em reais, a gente está falando aí de... 300, 400 mil, né? Não, 588.700. Porque aí é mais alto que na Nova Zelândia. Mais alto, é verdade. Por ano. 589 mil por ano. Certo, certo. Salário bom, vem para cá, doutor Ricardo. Tá certo, vamos ver a possibilidade. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer enorme. Vamos encerrando mais um dia da nossa atividade. Vai ser bom que eu vou poder passar para aqueles que não puderam vir, divulgar sua empresa. Tenho certeza que mais pessoas vão lhe procurar com essa possibilidade de estudar no Canadá, de se mudar, de morar, enfim, fazer o que achar mais interessante. Tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição. E Obrigada, nós vamos... Perfeito. Pode parar aí a gravação, mas só para ouvir o finalzinho, Fernando. Pode parar, Vitória. Nós, amanhã, só convidando e lembrando a todos que amanhã de manhã nós temos atividade presencial